Existe um assunto que todo mundo evita até o último segundo, como se não falar sobre ele fosse suficiente para mantê-lo longe. Mas eu estou do outro lado agora, no lugar onde quase todos vão chegar um dia. E posso te dizer, com toda a clareza que só a proximidade traz: a morte não é nada do que te contaram. Meu nome é Joaquim, tenho 92 anos e passei a maior parte da minha vida com medo de algo que, quando finalmente olhei de frente, se revelou completamente diferente. Não estou falando de religião, nem de promessas de outro mundo. Estou falando do que acontece aqui, agora, quando você percebe que o tempo está acabando de verdade. E o que descobri nesse processo mudou tudo. Durante décadas, tratei a morte como um intruso distante, algo que acontecia com os outros, nunca comigo. Fui a velórios, vi caixões sendo baixados, ouvi discursos sobre vida eterna, mas tudo isso parecia uma peça de teatro da qual eu era apenas espectador. Até o dia em que meu médico, um homem bem mais jovem do que eu, me olhou nos olhos e disse que meu coração estava cansado. Não era uma sentença imediata, mas era um aviso claro. O relógio estava acelerando. Saí daquele consultório com as pernas fracas, não pela notícia em si, mas pela sensação súbita de que o ensaio tinha acabado. A vida real, aquela que eu vinha adiando, precisava começar agora, ou nunca mais começaria. Nos meses seguintes, algo estranho aconteceu. Eu esperava desespero, talvez pânico, mas o que veio foi uma clareza brutal. As coisas que me preocupavam a vida inteira começaram a perder o peso. Discussões antigas, mágoas guardadas, planos grandiosos que nunca saíram do papel. Tudo isso foi se dissolvendo como névoa ao sol. E no lugar desse peso, surgiram 7 verdades que ninguém me contou quando eu ainda tinha tempo de sobra. Verdades que, se eu tivesse aprendido mais cedo, teriam mudado completamente o jeito como vivi. A primeira verdade é que a morte não espera você estar pronto. Ela não liga se você ainda tem planos, se ainda precisa consertar algo, se ainda quer dizer o que nunca disse. Conheci um homem chamado Alberto, um vizinho que morava 3 casas abaixo da minha. Ele era daqueles que viviam repetindo: um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou viajar, um dia eu vou falar com meu filho. Ele morreu de madrugada, sozinho, sem despedidas, sem últimas palavras. A casa dele ficou cheia de projetos inacabados, cartas nunca enviadas, passagens que ele nunca comprou. A morte chegou num dia comum, numa terça-feira qualquer, e levou tudo embora sem pedir licença. Foi ali que entendi: não existe um dia. Existe hoje ou existe nunca. A segunda verdade é que você não vai se arrepender do que fez, mas do que não fez. Quando a vida começa a se despedir, não são os erros que doem, são as oportunidades que você deixou passar por medo, por orgulho, por achar que sempre haveria outra chance. Eu me arrependo de não ter dito "eu te amo" mais vezes para minha esposa enquanto ela ainda estava aqui. Eu me arrependo de não ter abraçado meus filhos com mais frequência, de não ter perdoado meu irmão antes que fosse tarde demais. As coisas que fiz de errado, por piores que tenham sido, pelo menos aconteceram. Eu vivi,
Errei, aprendi, mas as coisas que não fiz ficaram como fantasmas, sussurrando e si até hoje. A terceira verdade é que ninguém vai se lembrar do quanto você trabalhou. Passei 40 anos da minha vida construindo uma carreira, acumulando responsabilidades, sacrificando fins de semana, feriados, aniversários. Achava que estava construindo um legado, que meu nome seria lembrado, que o esforço valeria a pena. Hoje, poucos anos depois de me aposentar, ninguém mais fala do que fiz. A empresa continua funcionando, outros ocuparam meu lugar. O mundo seguiu sem mim com uma facilidade quase insultante. O que as pessoas lembram não são as horas extras, nem os projetos concluídos. Lembram de uma piada que contei, de um gesto de bondade, de uma tarde que passei brincando com meu neto. O trabalho preenche o tempo, mas não preenche a memória de ninguém. A quarta verdade é que o corpo avisa, mas a gente não escuta. Durante anos, meu corpo pediu descanso, pediu atenção, pediu cuidado. Eu ignorei tudo. Tratei cada dor como inconveniência, cada cansaço como fraqueza. Continuei empurrando, forçando, exigindo, como se o corpo fosse uma máquina que bastava abastecer para continuar funcionando. Até que ele parou de pedir e começou a cobrar. Hoje, cada movimento dói, cada escada é uma montanha, e eu sei que grande parte disso poderia ter sido evitada se eu tivesse ouvido os sinais quando ainda eram sussurros, não gritos. A quinta verdade é que a solidão não vem de estar sozinho. Vem de não ter sido presente quando tinha companhia. Hoje eu moro sozinho. Minha esposa se foi, meus amigos também. Meus filhos têm suas vidas. Mas a solidão que sinto não começou agora. Ela começou décadas atrás, quando eu estava cercado de gente, mas ausente. Quando jantava com minha família pensando no trabalho. Quando meus filhos falavam comigo e eu apenas fingia ouvir. Quando minha esposa pedia atenção e eu oferecia dinheiro. A verdadeira solidão não é a falta de pessoas ao redor. É a falta de conexão real quando elas ainda estão ali. A sexta verdade é que o tempo não cura nada. Ele apenas te ensina a conviver. Existe essa ideia de que, com o tempo, as dores passam, as perdas se tornam mais leves, tudo se resolve. Não é verdade. O tempo não apaga nada. Ele só te força a seguir em frente porque não há outra opção. A dor da perda continua. A saudade continua. O vazio continua. O que muda é que você aprende a carregar isso sem deixar que te paralise. Aprende que a vida continua, mesmo quando parece impossível. Mas a ferida não fecha. Você apenas se acostuma com ela. A sétima verdade, e talvez a mais importante, é que a morte não é o fim mais assustador. O mais assustador é chegar ao fim e perceber que você nunca viveu de verdade. Que passou a vida inteira no piloto automático, fazendo o que era esperado, adiando o que realmente importava, esperando um momento perfeito que nunca chegou. Eu vejo isso em tantas pessoas ao meu redor. Vejo gente que está viva, mas não está vivendo. Estão apenas passando os dias, esperando a aposentadoria, esperando as férias, esperando algo que vai justificar todo o sacrifício. Mas quando esse dia chega, se é que chega, já não há energia, já não há saúde, já não há tempo. Hoje, aos 92 anos, olho para trás e vejo claramente os momentos em que estive realmente vivo. Não foram os momentos de sucesso, nem de conquista. Foram os momentos simples,
quase banais. Uma manhã de domingo sem pressa, uma conversa longa na varanda, o riso inesperado de alguém que amo. Esses momentos não custaram nada, não exigiram planejamento, não dependiam de dinheiro ou status. Eles só exigiam presença. E presença foi exatamente o que mais desperdicei. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria as grandes decisões, mudaria os pequenos gestos. Diria eu te amo toda vez que sentisse. Abraçaria mais, julgaria menos, passaria menos tempo provando o meu valor e mais tempo simplesmente existindo ao lado de quem importava. Não esperaria a ocasião especial para abrir o vinho bom, para usar a roupa que estava guardada, para fazer a viagem que ficava sempre para depois. Trataria cada dia como se fosse o último, não porque ia morrer amanhã, mas porque cada dia é, de fato, único e irrecuperável. A morte me ensinou a viver, mas me ensinou tarde demais para corrigir muita coisa. Ainda assim, enquanto houver fôlego, vou continuar tentando. Vou continuar ligando para meu filho, mesmo que ele esteja ocupado. Vou continuar sentando na varanda para ver o pôr-do-sol, mesmo que meu corpo reclame. Vou continuar dizendo o que sinto, mesmo que pareça bobo. Porque agora eu sei que o tempo não volta, que as pessoas não ficam para sempre e que a vida acontece nos detalhes que a gente quase sempre ignora. Não estou te contando isso para te assustar. Estou te contando porque você ainda tem tempo. Tempo de consertar o que está quebrado, de dizer o que precisa ser dito, de viver o que está adiando. A morte vai chegar para você também. Não importa o quanto você finja que não. Mas ela não precisa te pegar de surpresa, nem te encontrar cheio de arrependimentos. Você pode começar a viver de verdade agora. Pode parar de adiar. Pode escolher presença em vez de ausência. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Pode ser 1 ano, pode ser uma semana. Mas sei que quando chegar a hora, vou partir um pouco mais leve do que estaria se não tivesse aprendido essas verdades. E se você está me ouvindo agora, talvez seja porque precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. Não espere chegar aos 92 para descobrir o que realmente importa. Descubra agora, enquanto ainda pode fazer algo a respeito. Obrigado por me ouvir com paciência. Se o que compartilhei fez sentido, volte outras vezes. Ainda tenho algumas histórias guardadas e, enquanto meu corpo permitir, vou continuar contando.